Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui novamente para te trazer muita informação e muito conhecimento a respeito de transporte, pessoas de sucesso e também coisas que podem agregar na sua vida e pode ter insights valiosos aí para você. Tá bom? Hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Vilton Meurer. Conheço há bastante tempo aí. Ele é diretor de operações de uma agroindústria gigante aqui da nossa região. Tem uma experiência enorme aí nesse segmento do agro e com certeza você vai agregar muito no seu conhecimento no nosso bate-papo aqui. A gente conversa de forma bem tranquila, eu quero que você fique tranquilo e a gente vai trocar muita ideia sobre vida, sucesso e como que a gente chegou até aqui, tá bom? Então acompanha a gente aqui no meu canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode deixar aí embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, tá? E se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Vilton, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui nessa mesa, que a gente tá para conversar mesmo, para trocar informações, falar de vida, tá? Eu queria que você se apresentasse aí, fique à vontade. Muito bem. Primeiro, obrigado, Alan, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência, nossa bate-papo aqui e contribuir talvez para o bem das pessoas, né? Acho que é legal isso, então estou muito feliz de estar aqui contigo. Bem, eu falo um pouco da minha vida. Eu Quem é o Vilton? Quem é o Vilton, né? O Vilton é uma pessoa de uma família humilde que saiu para estudar ensino médio num colégio interno, lá com seus 14 para 15 anos de idade. Não sabia exatamente para que lado queria seguir, não tinha como. Queria mais a independência de sair de casa e acabei cursando um técnico em agropecuária que depois me direcionou para essa carreira na agroindústria que eu estou até hoje. Meu Certo. único emprego na mesma empresa. Comecei com meus 18 anos, formado no ensino médio, com uma formação técnica, que no momento, na época era muito importante, um curso muito legal, técnico em agropecuária, dava um mundo aberto à frente. E Onde você se formou, Vilton? então, eu tenho uma história de idas e vindas no estado de Santa Catarina e Paraná, né? Porque eu nasci em Santa Catarina, mas logo criança ainda, minha família, eu nasci em Braço do Norte, sul de Santa Catarina. Já aos 6 anos de idade, meu pai e minha família vieram morar aqui em Matelândia, aqui pertinho. E a minha infância toda foi aí, aqui em direção a Foz do Ali em Iguaçu. Matelândia, aham. É. E aos 14 anos voltei para Santa Catarina para fazer, não sei por que exatamente, porque tinha alguns amigos estudando lá, num colégio interno lá em Concórdia, isso há quase 40 anos atrás, em 1983. É, uma criança praticamente, né? Ficar 500 quilômetros Você de foi para casa lá para estudar. para estudar, no colégio interno, estudar que era o segundo grau na época, né? Aham. Só que era um curso profissionalizante. E ficava fechado lá e. Fechado interno, vinha para casa 3 vezes por ano no máximo, ligava Olha para só. casa, tinha que pegar fila no orelhão para ligar para casa, Aham. falar com a mãe. Então foi um período de grande aprendizado, né? Sair Imagina. de Aham. casa, eu praticamente não tive o convívio com o interior, com o meio agropecuário, agrícola e o colégio, porque eu saí do interior com 6 anos de idade, então praticamente eu não trabalhei ou não trabalhei mesmo. E no colégio era um colégio interno que tinha muita aula prática. E a aula prática era Uhum. trabalhar, era Uhum. carpir, era roçar, era Ali você plantar. aprendeu a. Aí eu tive algumas dificuldades, mas foi muito Olha legal, né? só, Foi muito cara, que legal. Então legal. nós era um colégio interno, federal, um colégio, um dos melhores colégios do Brasil na época. Existe até hoje lá em Concórdia, Aham. com outro nome, mas é o mesmo colégio. E a gente estudava meio período fazia aula prática. Então era o famoso aprender fazendo, né? Uhum. E lá dentro eu fui recrutado então pela empresa que eu trabalho até hoje. Saí da escola, saí do colégio com meus 17 anos e fui lá fazer o processo seletivo na empresa onde eu comecei a trabalhar e foi o único emprego da minha vida. Lógico que Caramba, durante esses que 30 legal. e 39 anos aí, Alan, foram pelo menos 4, 5 unidades que eu passei nos mais diversos setores, né? Mas sempre ligado à produção animal, sempre ligado à produção animal. Então eu tive o prazer de conhecer todos os elos da cadeia produtiva de aves, suínos, aves, frango e peru
e suínos, desde lá de trás, das avós, produção de matriz, produção de pintinho. Todo ciclo aí, né? Terminação, e tive a grata satisfação de também trabalhar no frigorífico, né? Fiquei 3 anos numa unidade como gerente de planta frigorífica, onde... Sendo o abate também. o abate, então não só produzir, mas também abater, né? Então essa foi a minha Literalmente graça que eu tive dava para fazer aí, se quiser construir um frigorífico e fazer o ciclo completo, dá para começar lá de trás, tem todo o conhecimento aí. É muito tempo, né? Mas muito legal essa oportunidade que eu Poxa tive vida, que legal de conhecer. São poucas pessoas que têm essa felicidade, né? De conhecer todos os elos da cadeia dos 3 sistemas, por exemplo, aves, perus, frangos, suínos. Sim. Então, isso eu sou muito grato a Deus por ter conseguido essa oportunidade de conhecer todo esse processo e conhecer tantas pessoas nesse meio, né? Imagina. Em diferentes cidades também, várias cidades. Eu falei da minha ida e vinda em Santa Catarina porque aí quando eu fui selecionado, comecei a trabalhar em Concórdia, depois, ou melhor, comecei a seleção em Concórdia, mas vim começar a trabalhar aqui em Toledo. Depois de alguns anos eu voltei para Santa Catarina, trabalhei alguns anos lá, voltei para o Paraná de novo. Então foi uma ida e vinda ao longo da minha vida. Aqui é tua casa, né? É minha casa, Várias mudanças de lá para cá e daqui para lá. Que legal. Muito bom. Que legal. Então aí você se formou nesse colégio, entrou na empresa? Aí eu me formei, entrei na empresa lá nos anos 80, ainda 86, para ser mais preciso. Morei numa pequena cidade aqui chamada Guaraniaçu, onde eu iniciei minha carreira, casei, minha esposa é de lá, a família dela Conheceu é de lá. ela lá? Conheci ela lá e tem as raízes lá até hoje. Todo mundo fala que eu sou de Guaraniaçu, né? Mas na verdade não sou, mas tenho muita honra ter morado lá. Foi ali que você morou junto com o Rama? Isso, foi, junto né? com o meu compadre Rama, que foi padrinho do meu casamento. Ô Rama, um abraço aí pra você. Você vai ter que assistir esse episódio, hein? Um abraço aí, Rama. E então lá eu iniciei minha carreira, foram 12 anos como extensionista, acho que foi a base da minha vida profissional, foi isso, né? O Colégio Agrícola que me deu essa oportunidade de me desenvolver, morando sozinho, sistema interno, mas a função de técnico em agropecuária, de extensionista, de levar o conhecimento ver o negócio para o acontecer, produtor, construir junto com o produtor, para mim foi a maior experiência que eu tive na vida, a maior base de formação que eu tive. Foram 12 anos lá. E aí, na sequência, eu vim para Toledo, e morar em Toledo, onde eu assumi uma função, então, de supervisor das granjas, lá onde eu conheci você, conheci teu pai. Você lembra o ano que foi isso? Foi em 98. 98, lá no Rio do Ouro, lá em Toledo, falar para você, faz mais de 20 anos, com certeza, que a gente se conhece, né? Foi em 98, faz 26 anos. Olha só, 26 cara. anos, tempo voa. Você era uma criança. Eu era criança. Eu comecei a trabalhar de motorista em 2002. Eu tinha 19 anos. Em 2002, ali eu comecei a trabalhar de motorista. Eu lembro que eu te conheci lá numa granja, você trabalhando lá numa granja, lá na Marreco, nas granjas, lá teu pai te botava a trabalhar lá naquela época. Você devia ter seus 14, 15 anos, por aí. provavelmente. É por aí. E você estava trabalhando lá. Estava lá, eu também comecei muito cedo, assim como você. A gente até vê que as pessoas que estão colhendo, né, o sucesso hoje, elas começaram muito cedo. Sim. Né? Tem essa geração, na geração dos anos 80, 90... era normal. Eu comecei a trabalhar, meu pai me pôs trabalhar, eu tinha 9 anos de idade, e meu irmão também. Nós trabalhávamos num supermercado, e depois, mais tarde, a gente foi descobrir que era o meu pai que pagava o salário. Olha só. Entendeu? O cara que era a intenção foi dele, todo, né? Tirar das ruas, botar trabalhar, importante dar compromisso. Isso, né? Olha que depois de longos anos a gente descobriu isso, que o meu pai ia lá e pagava o salário para o dono do supermercado para ele pagar nós para a gente trabalhar lá. Eu trabalhava meio período e ele outro meio período. Então você vinha, a cultura na época, hoje não pode fazer isso, são outros tempos, né? As crianças ficam na escola, mas na época todo mundo fazia e ninguém morreu por isso, né? Pelo contrário, né? Aí cresceram grandes líderes desse meio. Grandes líderes dessa época, dessa geração aí. Sim. Verdade. Que legal. E aí, Alan, eu fiquei 5 anos como supervisor, então, nessas granjas. Tu lembra todo o time que nós tínhamos lá, com
Era uma galera muito conhecida na época, né? Era uma união, né? Um Nossa, negócio. era outros tempos. Era outro Parece tempo. que a gente tinha uma vida mais conjunta, né? Dentro e fora da empresa. Tinha mais, parece que tinha mais tempo para juntar as coisas, vida profissional, vida pessoal. Muito legal. E de lá, então, que eu voltei para Santa Catarina, assumi uma função lá de gerência já, lá onde eu trabalhei com as avós, com uma fase anterior do processo de matrizes, né? Onde a gente produz a matrizinha de um dia. Sim. Que nós chamamos de avós de frango de corte, que são as avós que põem o ovo, que produzem o pintinho, que vai ser a matriz que vai pôr ovo para pôr o frango de corte. Isso aí. Fiquei também 2 anos lá, foi uma passagem rápida, mas extremamente importante. O ciclo das avós é um negócio legal. É muito técnico, é pequeno, né? Um negócio enxuto, mas é de uma técnica, porque lá tem melhoramento em seleção genética, todo um trabalho muito artesanal. Quase que artesanal, você quase conhece os animais pelo nome lá, né? Quase chama pelo nome. E depois de lá, voltei novamente ao Paraná para 2 vizinhos, onde eu assumi uma gerência lá, então, de produção animal de novo para produzir ovos e pintos e a terminação também para o abate. Então, em 2 vizinhos, fiquei por 6 anos, 5, 6 anos lá, como gerente agropecuário, fazendo essa função de produção animal para abastecer o frigorífico. Após vim para Toledo, aí trabalhei com suínos também, onde fiquei por mais um bom tempo trabalhando na mesma função como gerente, mas um desafio muito maior, uma unidade maior, também produzindo animais para o abate. E 2017 voltei para 2 vizinhos por uma segunda vez, então trabalhando como gerente do frigorífico. E aí foi um desafio diferente dos que eu tive até então, porque entrar num frigorífico que abate 600 mil frangos por dia, em 3 turnos, de segunda a sábado, era uma vida totalmente diferente daquela, né, que eu tinha acostumado na agropecuária, que é um processo mais de longo prazo, você tem uma cadência maior nas ações, o resultado demora a acontecer. E no frigorífico, as ações são tomadas hoje para o resultado vir hoje. Então, acho que foi a chave de ouro aqui para fechar o processo e de ter essa experiência. Foram 3 anos lá de muito aprendizado. Uma equipe maravilhosa lá, 3 turnos de abate, muito bacana. E aí, em 2020, então, assumi a função regional de trabalhar como diretor de todo o estado aqui do Paraná e Mato Grosso do Sul, de volta nesse ramo agropecuário, na produção animal, produzindo animais para o abate, então, em todo o estado. Então, que legal. Uma longa história aí, mas foram resumida aí, né, em alguns pontos, né? Mas que legal, é uma trajetória gigantesca, né, que nós vamos falar um pouquinho mais com essa bagagem toda que você tem nesse período todo aí, passando por N setores, entendendo a demanda gerada e a demanda recebida, né, para cada tipo de segmento. Então isso com certeza é uma bagagem extraordinária. Mas eu quero fazer uma pergunta agora, já emendando essa tua história, uma pergunta mais pessoal. Como que você fez nesse tempo todo? Porque hoje você é pai, tem 2 filhos, né? Sim. 2 piá, né? Sim. Gaiteiro, inclusive. Gaiteiro. Eu vi esses dias, toca uma gaita bonita, bonito, cara. Então, assim, pai, marido, né? Com todas essas andanças vai e volta, né? Que a vida lhe proporcionou, né? Que as experiências te fez. E como que você conseguiu lidar com tudo isso? Né? Criar os teus filhos e tudo mais. Primeiro, assim, você tem que sempre buscar o equilíbrio, né, Alan? Não dá para você esquecer partes importantes da tua vida. E a família, eu falo que sempre é a base de tudo, você tem que estar muito amparado. Se você não tiver o apoio familiar, você não consegue ir longe, porque você não vai estar bem, você não consegue focar naquilo que precisa. Então, muitas vezes as pessoas nem percebem isso, mas o apoio familiar, ele é a base para você ter a estrutura, é um pilar, né? É um pilar extremamente necessário para você conseguir dar sequência na tua rotina e conseguir o teu alvo, o teu sucesso, o teu trabalho andar de forma adequada. A minha família, minha esposa, Edivânia, sempre foi muito parceira para isso desde lá de Guaraniaçu, porque
eu casei lá e ela tinha a profissão dela, era pedagoga, dava aula e ela largou tudo para seguir comigo, vir aqui para Toledo sem saber o que ia encontrar e depois em todas essas andanças na vida. Então foi um apoio muito forte que eu tive, depois que vieram os meninos também, sempre essa conversa dentro de casa, para eles entender que essa ausência em alguns momentos era necessário, mas que a gente compensaria de algumas outras formas, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, sempre conversando, mas nunca deixando essa ausência tomar conta, porque a ausência não é só o corpo, né? Você pode estar distante, mas você consegue manter contato ainda mais. Hoje é muito fácil isso, mas você está conversando com os seus filhos diariamente, você está brincando, está zoando com eles, está trocando ideia, está tendo essa parceria não só como pai e filho, mas como colega, como amigo, como parceiro. E isso eu sempre fiz com eles, sempre tive essa relação muito de lado, muito lateral com eles. Isso acho que foi muito legal para suportar tudo isso, tanto com a minha esposa como meus filhos. Mas são grandes parceiros e que me ajudaram muito nessa trajetória ao longo da vida. Com certeza, eu imagino que eu tenho falado muito isso até inclusive, né? O pilar de sustentação de um cara de sucesso, uma pessoa de sucesso, e um líder, enfim, sempre vai pautar na família, né? Porque E tem um negócio que é interessante assim nessa questão, que quando eles são crianças, que idade tem o teu filho? a minha tem A menina, 8, né? é uma 8, menina. né? É 8. Nessa idade, até os 10, 12 anos, os meninos, acho que as meninas um pouco mais, eles geram a demanda para você. Uhum. Eles cobram, eles querem, eles precisam, né? E você sente que eles precisam quando são bebê, naturalmente precisam. Sim. E quando estão na infância, eles demandam pai aqui, pai ali, querem isso, querem aquilo. E depois dos 12, 13 anos, e aí que acho que é o pulo do gato, que eles param de demandar. Eles começam a criar uma independência e você acha, opa, agora eu não preciso mais dedicar tempo a eles, que eles já estão desmamados, né? Já estão soltos. E esse é um grande problema, que esse é um grande perigo que tem, você entender que você não precisa mais dar atenção para eles. Aí você tem que começar a procurar eles, entendeu? Uhum. Eles não te procuram mais, porque eles já estão mais homenzinho, menininha, Criando uma mulherzinhas, já independência, né? ficam independentes e acham que não precisam mais, e muitas vezes até não querem mais sair junto, Sim. não querem mais fazer aquilo que até então faziam. Começa a escutar os amigos, né? Começa a ir com os amigos, o pai se vai levar na festinha tem que soltar na esquina, né? Não pode chegar lá. E esse é um ponto de muita atenção para você não perder eles nessa fase aí. Sim. Nessa fase Sim. que você tem que fazer o contrário. Você tem que buscar, você ir né? atrás deles. Sim. Você ir atrás deles. E claro que atrás no bom sentido, não ter a liberdade sim, não mas prender, né? Mas dar ter essa liberdade para conexão, não né? perder essa conexão, exatamente. Manter esse contato, essa proximidade e eles entender você como um parceiro, como um amigo, né? Uhum. E não como alguém que está ali Sim. para policiar, para cuidar deles. Eu acho que muitos erros até, né? Falar um pouquinho disso, porque eu acho que é importante. Mas até muitos erros, eu acho que do pai e da mãe, na tentativa de acertar, mas acabam vendo isso como um problema, né? Ah, mas agora só quer ficar sozinho, agora eu vou deixar sozinho mesmo porque é isso que quer, não quer o pai perto, não quer a mãe perto. E não entende que existe um esforço, tem que ter um esforço maior do pai e da mãe, né? Que precisa chegar mais perto, mas de uma forma que não espirre, né? Sim. Porque senão ele realmente vai falar, poxa, o pai e a mãe não larga do meu pé, né? Só quer saber onde que eu tô, não sei o que. Existem formas para isso e N livros aí que dá para ler sobre isso que ajuda demais. Eu acho que os pais estão carentes de buscar mais essas informações, conhecimento, para poder melhorar essa qualidade aí dos filhos. Eu ouço muita reclamação, mas não vejo muita atividade nesse sentido. Eu acho que nada vem de graça, tudo tem uma causa por trás, né? Um problema numa família, certamente alguma falha, algum ponto houve. Então isso é muito importante, se manter essa proximidade sem repreender, sem exagerar na dose, né? Mas você saber onde teus filhos estão, com quem eles estão andando,
Isso é extremamente importante na formação deles. Tá, e vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso assunto, que seria falar um pouquinho da sua liderança. O que assim, você pode dizer para a gente que foram as dificuldades, mas que no final das contas te moldaram como um grande líder? Sabe, o que você fala assim, cara, isso foi difícil, mas isso no final das contas me ajudou a me transformar num líder ou a fortalecer minha liderança. Eu tenho bem claro isso para mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos. E eu não entendia nada disso. Eu tinha minha característica pessoal, aquilo que vem de berço, que é nato teu, né? E eu sempre tive assim, um posicionamento forte, uma certa liderança natural, mas não sabia lidar com isso, nem sabia que isso existia. Depois eu fui entender que era um perfil meu isso. E muitas vezes isso pode ser visto como um problema, né? Quando você se expõe demais, quando você avança o sinal. E eu sempre me perguntava no início da minha carreira, logo que eu vim para Toledo, quando assumi o meu primeiro cargo de liderança, eu me questionava que eu perdi muito tempo, que eu fiquei 12 anos numa mesma função. E eu começava a falar, puta, mas eu perdi muito tempo, 12 anos. E ao longo do tempo eu entendi que esses 12 anos para mim foram fundamentais, eu precisava deles, eu não estava preparado. Eu não tinha condições de ser um líder, sem saber, não existiam as ferramentas que tem hoje, os treinamentos. Claro, começaram naquela época, né, nos anos 90 começou a se falar muito disso, mas tudo era muito teu, tudo muito natural. E hoje eu tenho certeza que se eu tivesse assumido alguma função antes, eu teria tido muitos problemas. Então, nesse período, eu amadureci, Alan, e eu entendi que uma carreira de liderança, você precisa saber entender as pessoas, você precisa conhecer, entender de gente. Essa é a frase mais comum que a gente usa. Entender de gente, saber o anseio das pessoas, o que elas querem, a famosa frase, a palavra empatia, né? Você se colocar no lugar das pessoas, entender o que eles têm. Para mim, foi muito embasado nisso, sabe? Uma dificuldade no início, mas ao longo do tempo, depois que eu descobri que eu tinha essa característica de construir times, de ser muito amigo, ser muito parceiro e canalizar essa característica para a produção, para gerar resultado, eu vi que isso era um ponto forte meu e eu trabalhei ao longo da minha vida sempre nessa forma, sabe? Forçando as pessoas pelo lado bom a dar o máximo delas através do engajamento, através delas entender o que elas podem fazer, como fazer e se sentindo bem no ambiente de trabalho, com liberdade, com amizade, com parceria. Então, acho que esse foi se me perguntar nessa vida profissional, o meu diferencial foi esse, foi conseguir trabalhar bem as pessoas, formar times competentes por essa característica. Então podemos dizer assim que no começo foi um desafio e a hora que você entendeu isso te clareou, vamos pensar dessa forma, né? Poxa, eu preciso ser humano e entender as pessoas e aí trazer essas pessoas para o meu lado que vai dar tudo certo. Quando eu aprendi a dosar isso, né? Porque quando eu era extensionista, tu imagina, eu tinha uma região lá que eu trabalhava com produtores rurais, acho que eram 80, 90 produtores. E a minha missão era mudar a cabeça deles para eles adotar as tecnologias e ser mais produtivos, gerar mais resultado, né? E muitas vezes, imagina um moleque de 18, 19 anos, você se passava. Hoje eu percebo que, quantos erros, quantas tropeções, né? Exagerava na dose. Quando a gente olha para um menino de 18 anos, a gente pensa cara, nisso. O Arthur, meu filho, tem 19 anos hoje. Eu olho para ele e imagino que na época eu já estava quase experiente já. Sim. Então eu tive algumas dificuldades, mas quando eu comecei a receber feedback que eu tinha essa característica de movimentar pessoas, que as pessoas gostavam do meu método, que eu era
não temperamental, mas eu era muito, muito autêntico na forma de tratar com eles, e isso conquistava os produtores. Eu comecei a usar isso a meu favor, dosar, corrigir aqueles desvios, né, dos excessos e começar a trabalhar junto com as pessoas. E isso me deu a oportunidade de seguir essa carreira aí que eu entendo que foi muito bacana, mas sempre embasado nas pessoas que estão comigo. Acho que se perguntar, Vilton, mas qual que é o teu ponto forte? Cara, eu estudei em escolas públicas, eu sempre era bom de nota, mas não era estudioso, nunca fui um exemplo de aluno estudioso, sempre passava muito bem de ano. Não era o CDF. Não era o CDF, eu passava porque eu entendia a matéria, mas nunca fui aquele aluno exemplar. Sempre destaque em sala de aula, mas nunca exemplar em termos de disciplina, em termos de estudo. Mas eu tinha a aprovação das pessoas, eu tinha o aceite das pessoas. E isso acho que facilitou muito a minha vida ao longo do tempo. Que legal, que legal. Isso é impressionante porque assim, né, a gente hoje fala muito disso, né, Vilton? Nos momentos atuais a gente fala muito disso para quando vai treinar um líder, por exemplo, né? Um líder da equipe lá, você fala muito isso para ele. Olha, você tem que entender que você tem que ter empatia, né? Você tem que trazer a pessoa para o seu lado, mas isso tem formas de fazer e tudo mais, e isso sempre foi assim, né? Isso não muda. Talvez mais a forma de a gente ver, ou de a gente ver isso nas mídias e tudo mais, que moldou um pouco, mas a essência, o cerne é o mesmo. São pessoas, né? Para convencer o produtor, vamos pensar, de que ele precisa evoluir a propriedade dele, a gente tem que entender o lado dele e também colocar na cabeça dele que você também vai ganhar com isso. Aqui não é um contra o outro, né? É ganha-ganha, né? É ganha-ganha. E eu imagino que lá atrás ainda, que era muito diferente. Por quê? Porque as pessoas tinham um pouco mais de receio, não sei se tem a ver lá com pós-guerra e tudo mais, mas as pessoas tinham muito receio, né, eram muito mais duronas, parece, né? Não, aqui a minha propriedade não venha falar o que eu tenho que fazer. Aqui mando eu. Que mando eu e pronto, acabou. Hoje a gente percebe um pouco mais de diferença nisso, mas ao mesmo tempo poucas pessoas também comprometidas. Sim. Né? Mas o cerne é o mesmo. É o mesmo. O cerne é o mesmo. Isso que é interessante, né? E a pessoa que entende isso, a capacidade de liderança dela aumenta N vezes, né? N vezes. E quando você consegue construir junto com as pessoas, né? A gente tem um método de extensão rural que a gente chama método do arco, que você joga uma pergunta no ar e você não dá a resposta pronta, né? Você percebe uma condição totalmente adversa, totalmente errada, mas você não fala para a pessoa que está errado. Você não aponta o dedo, você não né? aponta, você faz a pessoa perceber que está errado. E aí quando ela percebe, ela construiu a resposta, ela percebeu por visão dela, ela nunca mais esquece aquilo lá. Então esse é o famoso construir junto. Não você ir lá e impor e não exigir, é de cima para cobrar. baixo, né? Não, você dá a condição da pessoa perceber que tem uma condição para ela melhorar e ela percebe aquilo, aí não tem errado. Isso cara. é legal demais, né? É muito legal, é muito isso legal. É legal demais, cara. Ou você dá significado para a pessoa, né? Sim. Quando ela percebe onde que ela pode chegar, que uma pequena tarefa no meio de um processo tem uma importância muito grande lá no produto final. Muitas vezes um operador que está executando, um motorista teu que está levando, sei lá, um produto para o abate, ou a ração lá para o produtor, ele tem que saber qual que é o objetivo daquela ração, que o produtor tem que receber na hora, que aquela ração tem que estar lá, que depende daquilo para produzir um animal, que vai ser vendido um alimento para pessoas no restante do mundo. Então, quando a pessoa entende toda essa cadeia, ele se engaja muito mais na função dele e certamente ele vai fazer muito melhor, com mais alegria, com mais felicidade. É outra pegada. E vai se realizar. Não vai buscar coisa como nós estávamos falando antes aqui, né? Vai estar muito mais realizado e tende a permanecer no trabalho. Até falando um pouquinho disso, Vilton, falar como transportador mesmo, o que acontece, né? Eu principalmente estava comentando também antes,
percebi no meio do caminho aí da minha empresa, e até inclusive esse ano eu estou dobrando a frota. Com um parceiro aí, um cliente, a gente está quase que triplicando a frota com ele. Por quê? Porque foi consequência de todo um trabalho que a gente fez desde o ano passado com o nosso motorista, que ele está nesse elo, né, dentro da minha empresa e dentro do meu cliente. Então ele está no meio desse processo. E aí, além de a gente ter trabalhado com eles no sentido de dar importância e entender a satisfação do trabalho e tudo mais, a gente deu clareza para ele de que ele faz parte desse elo lá do meu cliente, né? E a hora que ele começou a entender, poxa, a gente tem um transporte de ração para bovinos, por exemplo, que é esse cliente que nós estamos dobrando. A hora que ele entendeu que o cara que ele vai entregar lá a ração, o cara comprou aquela ração que vai dar pro gado dele, que está produzindo leite, que ele depende, tem que ter uma qualidade, que ele pagou caro naquilo, né? Que ele deixou de comprar alguma coisa para comprar aquilo porque ele também sonha em ganhar um dinheiro com aquele, né? Com aquela produção. Então, quando ele começou a entender isso, mas de uma forma clara, porque às vezes os nossos operadores, e isso eu vejo que eu tenho uma facilidade, assim, os nossos operadores que são os nossos motoristas, eles têm um linguajar mais simples, eles têm um entendimento mais raso, e não é geral, né? Não é generalizar, mas assim, a maioria deles estão nessa condição. Sim. E como eu fui motorista por um bom tempo, aí eu consigo ter essa conexão. E quando eu falo dessa forma que eles falam, no meio deles, de forma simples, consigo conversar, para eles fica muito claro. E eu percebo uma coisa que é muito legal. Quando está a minha equipe do escritório junto, que geralmente eles estão, né? Nós temos a equipe administrativa, que é mais estratégica, e o motorista. E aí eu vou para o linguajar mais do motorista, mais simplão lá, que a gente fala e tal. A minha equipe do administrativo fica tudo meio assim... É ele mesmo? O que deu? O que tá acontecendo, né? Tá falando meio diferente, não tá mesmo? E aí os motoristas todos ficam ali alegres, que legal, é isso mesmo. Mais à vontade, né? Entenderam o recado. E aí o oposto também é verdadeiro, né? Quando eu falo daí pro administrativo algumas coisas mais técnicas de gestão... O motorista que tá ali perto fica... Pô, o que ele tá falando? Não tô entendendo nada. Então, como é importante uma comunicação bem feita, né? Uma clareza na comunicação, ele entender realmente o que você está falando, né? E quando a gente fala de comunicação, né, não é o que... se ele não entendeu o que você está falando, o problema não é dele, o problema é seu. Porque você não está se comunicando direito, você não está chegando com aquela informação da forma correta. E quando a gente começa a confrontar isso e fazer acontecer, é muito bom. É muito legal. Isso aí, a comunicação, se tu começar a falar disso, você fica um dia todo falando, porque é um tema muito bacana. É né? muito legal. Muito bacana. Mas eu falei para ele, mas ele não entendeu. Não adiantou você falar. Nada, né? Não adiantou falar. Eu treinei, na nossa área tem muito treinamento, né? Não, o cara tá treinado, ele sabe, ele assinou a planilha aqui que foi treinado, mas tu vai perguntar para ele, não sabe. Não, para ele foi tudo grego. Foi tudo grego, não entendeu. Então, essa é a responsabilidade de quem está fazendo, de quem está transmitindo a informação, de que a pessoa realmente entenda, e quando ela entender, certamente ela vai fazer de forma muito mais adequada, né? Sim. Porque ela sabe o porquê, e o sabe rendimento do time é outro, a equipe é outra, né? Quando um conversa com o outro, entende a outra coisa. Quando um está falando uma coisa, outro falando A, entendendo B, vixe, Esse é o que nós chamamos de dar significado para as coisas. A pessoa tem que saber a importância do papel dela, daquela tarefa, do que ela está fazendo. Por mais simples que seja, ela tem que saber que aquilo faz parte de um processo de produção que vai gerar um produto lá na frente que tem importância para alguém. Então, quando você consegue dar essa ciência, a pessoa vai trabalhar muito mais dedicada, muito mais realizada. Porque ela vai entender que o papel dela é importante. Exato. Desde qualquer atividade, por mais simples que seja, se a pessoa entender que tem uma importância numa cadeia produtiva, aquilo lá, ela vai trabalhar com muito mais responsabilidade. Sim. Aquela velha história simples, né, de duas pessoas abrindo uma valeta, que a pessoa chega e pergunta, eu sempre conto essa história.
Pergunta para o primeiro operador que está com uma picareta ali abrindo uma valeta, o que está fazendo? Ah, estou abrindo uma valeta. Aí dá uns passos para frente, encontra outra pessoa fazendo exatamente a mesma coisa, pergunta, o que você está fazendo? Ah, eu estou ajudando a começar a obra de uma grande catedral que vai ser construída aqui. Então veja como que o entendimento é diferente e aí como que a pessoa vai trabalhar diferente numa condição e na outra condição. Sim, Né? Então, sim. dá significado para a pessoa, trabalha muito mais comprometida, né? Muda tudo, né? E aí, Vilton, já aproveitando esse gancho de você ter trabalhado num lugar só, né? Uma grande companhia, mas assim, cara, eu até nem sabia disso quando você me falou. Eu fiquei surpreso, assim, de saber que foi o primeiro emprego, saiu jovem já. E não teve nenhum momento aí no meio que você falou, cara, não dá mais, não dá mais. Algum momento que, assim, decisivo que você falou, cara, vou chutar o balde. Como é que você aguentou? Fala pra mim aqui. Sempre tem esses momentos, né? Eu acho que para mim o que foi legal, que evitou eu tomar alguma decisão, não sei se foi bom ou foi ruim, né? De repente podia ter tomado outro caminho, a gente não sabe, mas mas assim, estou muito feliz com a minha carreira. Mas acho que uma coisa que me ajudou a evitar esse estresse, essa preocupação em fazer outra coisa foi que eu tive dentro de uma mesma empresa, mas eu tive ciclos curtos, com exceção dos 12 primeiros anos lá, que eu era muito moleque, que eu não tinha noção do que eu queria. Voltando naquele tempo, para mim eu estava realizado profissionalmente. Eu tinha casado, tinha uma casa, tinha construído uma casa nova, tinha o meu carro, minha esposa tinha o carro dela, tinha o emprego dela. Você falou, tô no ápice aqui. No ápice, frequentávamos a sociedade naquela cidade, éramos bem queridos por todos, tinha uma vida excelente. Para mim, estava tranquilo, era aquilo que eu queria. E alguém chegou lá e falou, Vilton, tem um desafio para você. E aí eu comecei a ver essas oportunidades e a partir daí foram ciclos curtos. Não mais do que 5 anos. Hoje as pessoas falam 5 anos, acho que é o fim do mundo. Mas na época, 5 anos eram ciclos curtos. Eu vim para Toledo como supervisor, fiquei 4 para 5 anos. 5 anos fui para o faxinal, 2 anos lá, 2 vizinhos, 5 anos. Vim para Toledo, 5 anos também. Voltei para 2 vizinhos, 3 anos e agora estou há 5 aqui. Então são ciclos curtos que acho que evitou de desgastar, chegar ao ponto de procurar coisa e estar insatisfeito. E sempre buscando metas desafiadoras e coisas mais distantes um pouco que não deixa você cair nessa rotina. Então, acho que isso me ajudou bastante. Mas confesso que teve, sim, muitos momentos que você pensava em fazer coisas diferentes, né? Até hoje pensa, né? Sim. Fala, pô, indo para 40 anos na empresa, o ano que vem agora já tem uma condição estável, posso pensar em fazer alguma coisa diferente para o ano que vem, não deixar a vida passar sem arriscar algumas coisas. Então, essas perguntas a gente se faz, sim. Mas e acho que é importante fazer isso, né? Importante. Pra gente... E entender que por mais que tenha os altos e baixos, você ter essa perenidade dentro dentro do seu inconsciente, né? Olha, não, mas aqui eu tô vendo o futuro, né? Eu tô vendo que o caminho é bom. E aí aguentar a pressão, que é pressão, né? Às vezes é uma pressão interna, né? Mas é uma pressão, né? Sim. E hoje eu percebo muito que as pessoas, como você falou, o cara olha para 5 anos hoje e fala, meu Deus, eu não vou trabalhar 5 anos aqui porque é muito tempo, né? Mas as pessoas não se desafiam dentro do próprio lugar que estão, né? Não se desafiam ou não se deixam desafiar, e aí é lógico que 5 anos é muito. Claro. Vira uma monotonia. Né? Mas é muito importante sempre estar se desafiando, né? Sempre estar trazendo coisas novas, reciclando, aprendendo. Isso aí faz todo sentido na nossa vida. E metas, né? Sempre trabalhei com metas. Quando você tem metas mensais, metas anuais, você está se desafiando constantemente. Isso não deixa você cair numa rotina, né? Sim. Você tem uma meta para buscar e dá um percalço, enroscou, tem que desdobrar de novo, tem que gerar novos planos, nova análise, buscar novas ações para buscar aquele resultado. Então, esse período, para mim, num ciclo profissional de 3 a 5 anos, eu acho que é um período excelente para você amadurecer e conseguir entregar um resultado, um resultado realmente construtivo, né? Resultado positivo.
Viu? E ainda dentro disso, o que eu queria te perguntar, assim, depois de todo esse tempo, se esses são, enfim, isso aí você vai me falar melhor, né? Mas o que te deixa ainda motivado? Porque afinal são 40 anos, né? E eu sei que se não tiver motivado para você aguentar a pressão, não é assim tão simples, né? Não é. Então, e aí? 40 anos, a gente estava comentando um pouquinho antes ali, né? Que você já tá pensando em algumas coisas e tal, mas ainda tá motivado, porque senão já tinha Sim, saído, sim, sim, né? sim, Já sim, tinha sim, sim. procurado outras coisas. Mas e aí, o que te motiva? Eu acho que são as metas, Alan. Acho que objetivos e metas, né, um pouco diferente, mas a linha de para facilitar o entendimento é a mesma. Quando você tem metas desafiadoras, você não se entedia, você não cai na monotonia, porque você entrega uma meta e as grandes empresas são assim, né? E acho que esse é um mal da empresa familiar. Uhum. Esse é o mal da empresa familiar. Não é um mal, é uma oportunidade. É uma É uma oportunidade. forma talvez que não traz tanto resultado pro Porque você time, né? porque você não tem, ninguém põe uma meta para você. Uhum. Quando você tem uma empresa constituída, que existe uma hierarquia, vem lá do conselho administrativo, do presidente, vem uma meta, não, esse ano nós vamos aumentar nossa nossa receita em X%. Cara, tem que desdobrar isso. Nós vamos aumentar nosso EBITDA, nossa margem líquida ou nosso lucro bruto em X%. E essas metas vêm todo ano. As empresas são Sim. muito focadas. E se bateu Então, a meta, dobra a meta, né? se não tem meta, dobra a meta, como diz alguém conhecido, né? Ai, ai. Então, todo ano, nós estamos no o mês passado, setembro, nós já estamos olhando para o ano que vem. O que nós Sim, vamos traçar de meta para o ano que vem? Esse ano já morreu. sim. Temos que cuidar dessa reta final, mas já estamos olhando para o plano de operação do ano que vem, quanto que vai ser, vai ter crescimento, vai ter meta desafiadora de custo, meta de volume, e Uhum. isso não deixa você cair, porque não dá tempo, um ano é muito Sim, curto. Você começa em janeiro, em setembro você está já olhando para o ano seguinte sim. e vem você achava que não ia entregar aquele resultado do ano, você entregou, ou chegou muito próximo e já vem um resultado maior ainda para o ano seguinte. Uma meta mais desafiadora ainda. E acho que Esse isso não deixa desafio ninguém, não motiva, cai né, na cara? rotina. É. Então, as empresas menores, elas têm que aprender a trabalhar com essas metas, com esse desdobramento de meta, com análise, com desdobramento e planos de ação eficiente para buscar essa meta. E às vezes a Exato. pessoa não tem, eu tenho Uhum. tenho minha frota, tenho minha empresa e isso aqui é o suficiente, está tudo certo. E aí você cai na rotina, porque você vai fazer a mesma coisa sempre, né? E Então, eu falo bastante disso aí, até é, eu estava agora há pouco numa mentoria também e estava falando exatamente disso, assim, ó, de que não é porque é uma pequena transportadora, falando do transportador, que não precisa ter a meta e não precisa ter um plano de ação para aumentar o faturamento, para baixar o turnover, para diminuir reduzir custo. custo. Assim, ó, são talvez pequenos que daí não olham para isso e falam, não, mas aqui sempre foi assim. E aí chega num limiar ali que não tem mais volta. É, E aí é. não tem mais ação que resolva. E aí vai quebrar, vai ter que vender, vai ter que sair do segmento, alguma coisa vai ter que fazer por não ter feito coisas simples, né? Isso Que vale para todos os setores. Qualquer sim, empresa, qualquer ramo tem que ser dessa forma. Tem que ter desafio, tem que ter meta seja de produção, seja de custo, mas tem que ter meta, senão sim. tende a estagnar, Tende a sair do tende mercado, a sair do né? mercado. Tá, e agora entrando um pouquinho mais nas questões técnicas, já que você tem toda essa bagagem, eu queria te perguntar assim, ó, o que você vê hoje do agronegócio, a gente falando de agroindústria, do agronegócio no geral, é, que são os maiores desafios, assim, do agronegócio No Brasil. No Brasil. Porque a gente tem passado por algumas dificuldades, a gente vê umas tendências aí, Uhum. muitas abrindo RJ, enfim, tá uma preocupação gigantesca. Queria ver saber um pouco do teu entendimento com relação a isso, sabe? Qual o Uhum. recado que você podia dar para o nosso ouvinte aí? Primeiro, acho que antes de falar do desafio, acho que nós temos que reconhecer que o Brasil ele é um país extremamente privilegiado, né? É uma oportunidade de produção, falando especificamente do agronegócio, é fantástico o nosso país, tem tudo, né?
Tem clima, tem terra, tem espaço, ainda tem mão de obra, por mais que a gente reclama, Sim. mas ainda tem mão de obra quando comparado a países desenvolvidos, né? Tem a vocação das nossas pessoas, nosso pessoal, nosso produtor rural, ele é vocacionado, principalmente centro-oeste, Movimenta sul. muito, né? As pessoas elas são empreendedores rurais Não e têm desiste, né? vontade, não desistem, gostam do que faz. Não são pessoas que vieram de outra atividade para a produção, são pessoas nascidas ali que fazem o que gostam. Então, esse é um ponto muito importante e muito positivo que ajuda aí na competitividade mundial. O desafio para mim, Alan, eu gosto do equilíbrio, sabe? Eu acho que tudo na vida... Eu sou economista, além de técnico em agropecuária, sou economista em agronegócio. E eu aprendi muito em economia que tudo tem que... E tudo tende ao equilíbrio, né? A economia tende ao equilíbrio. Quando você tem um excesso de demanda, alguém gera uma oferta maior, atende aquela demanda, começa a gerar oferta, cai o preço, aumenta a demanda de novo e isso vai se equilibrando. O livre mercado leva O livre para um mercado, equilíbrio. se o governo não atrapalhar nada, é o que chama de mão invisível na economia, que é isso. Aumenta a demanda, baixa preço, aumenta consumo, sobe preço, daí aumenta e fica nesse equilíbrio. Sim. E o mundo, de certa forma, a natureza, se parar para pensar, ela também tende ao equilíbrio ao longo do ano. E nós temos que ter esse equilíbrio. Quando a gente pensa no agronegócio, falar um pouco de preço, acho que é um grande desafio. O preço não pode sair dos parâmetros, nem para mais, nem para menos. Nós tivemos exemplos no passado aqui que os preços de produtos absurdos, né? Isso involuntariamente eleva o nível de custo do produtor, porque está ganhando mais, ele aumenta o custo dele, ele vai comprar máquinas mais caras e é bacana isso, mas tem que ter um limite, porque aumenta muito o custo. E fatalmente esse custo vai voltar ao ponto de equilíbrio. Ele volta ao ponto de equilíbrio. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque essa mão invisível da economia vai fazer com que... Ela atua, né? Ela atua. É uma questão de tempo, pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Então, acho que um desafio que nós temos no Brasil é a gente acertar esse equilíbrio para que o produto, de fato, tenha um preço que seja compatível tanto com o produtor, mas também com outro produtor lá na frente que depende daquele produto para tratar o animal, para fazer a matéria-prima, para fazer uma ração, ou enfim. Então, esse desequilíbrio que aconteceu nos últimos anos, isso foi uma pedra no sapato para nós, né? Quebrou muita gente. Muita gente. Olha, coisas absurdas, um ponto assim... Um produtor arrendar uma área de terra, um alqueire de terra, pagar 70 sacas de soja, 80 sacas de soja. Está desequilibrado. Isso não tem como isso dar certo. Não tem como, né? Então, a conta não fecha. Não fecha no final. O produtor não paga, o consumidor não paga essa conta no final. Em algum momento vai mudar. Então, para mim, esse é um grande desafio que nós temos. Trabalhar com os pés no chão quando tem esses momentos de alta, como também... até para você suportar quando tiver os momentos de baixa, para você não quebrar, como foi falado. Então, para mim, esse é um grande desafio que nós temos no sistema produtivo brasileiro. E aí tem essas competitividades mundiais, né? Nós temos barreiras comerciais que também dificultam a nossa vida, mas isso vai existir sempre, não é isso que vai fazer... Hora mais, hora menos, né? Um país aqui, outro país lá, bloqueia lá. A Europa bloqueia a nossa produção de carne por problema sanitário, mas, na verdade, é porque tem um excesso de oferta lá e querem estabilizar o preço interno, subir o preço interno. Então, tem essas políticas protecionistas, né? E isso vai acontecer sempre. Acho que o grande desafio nosso é tratar com esse desequilíbrio que nós temos de preço e que acaba influenciando no custo de produção também. Nosso setor econômico, né, vindo do governo, deveria... Setor econômico não, nossa... Não gostaria de falar aqui exatamente do Ministério da Economia, mas assim, quem está
comandando essa parte econômica no país deveria ajudar justamente nesse equilíbrio, né? Ou pelo menos não atrapalhar, Pelo né? menos não atrapalhar, né? Trabalhar ali com essa flutuação de juro, de câmbio e tudo mais para ajustar isso, né? Fazer com que a coisa funcionasse. Mas infelizmente a gente Políticas percebe de crédito, que né? Políticas de crédito equilibradas. a gente percebe que isso é algo que não é tão simples, né? Verdade. Falar um pouquinho só para a gente contextualizar com o transporte, né? A gente percebe que o agronegócio é extremamente ligado ao transporte e a gente vê que existe uma dependência um do outro. E nós também, esse ano, temos percebido assim que o transporte está indo muito bem, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos olhar para um cenário muito bonito para frente, né? E aí a gente está com uma preocupação muito séria, principalmente vindo dessas gigantes aí que estão, de certa forma, quebrando no mercado aí do setor agro e que aí automaticamente o transporte começa a se preocupar agora porque ali na frente vai ter uma dificuldade. Como você vê essa relação assim, entre o transporte e o agro? Para a gente poder contribuir um pouquinho mais, né, com o transportador que está assistindo, o que ele pode esperar, o que você me diz desse cenário do transporte aí para frente? Bom, o transporte é um dos pilares aí da produção, extremamente importante, né? Extremamente importante até pelo modal que é usado no Brasil, que é o transporte rodoviário na grande maioria, que ele é mais complexo, ele impacta mais no custo, no né? custo total, no custo final. Então, isso dá mais importância ainda na cadeia como um todo. O que acontece? Um pouco daquilo que a gente estava falando agora recentemente. As empresas têm que se profissionalizar. As empresas de transporte têm que se profissionalizar e ganhar por escala. Antigamente, eu lembro quando eu trabalhava no início da carreira, um colega que tinha um caminhão truque, um caminhão toco na época, ele tinha uma renda muito maior do que um profissional formado, destacado com aquele caminhãozinho. Ganhava um dinheiro Ganhava um danado. monte de dinheiro. O cara estava rico que tinha um caminhão, estava rico. Né? E o mundo mudou, né? O mundo mudou, não só no transporte, mas em todos os sistemas de produção. As margens se reduziram. E todos os negócios hoje você tem que ganhar por escala. O produtor rural que tinha um aviário na época era muito bem de vida. Hoje, um aviário de 100 metros não sobrevive, ele tem que ter outras atividades. E o transporte da mesma forma. Então, não tem como escapar da profissionalização da atividade. Redução de custo, a gente tem que aprender a fazer planilha de custo e trabalhar com redução. E a cultura da redução de custo, né? As grandes empresas, quando estão em crise, elas cortam o cafezinho, por exemplo. Limita o número de folhas de cópias que vai fazer impressão. Isso vai fazer a diferença? Não, mas isso dá o recado para as pessoas da cultura da economia, que o negócio não está bom e que tem que economizar. Então, essa gestão de custos e ganho de escala, não tem como não avaliar isso com muita, muita atenção. Você precisa ter controle daquilo que você gasta, você tem que ter esse fluxo de caixa para entender. Mas de novo, eu volto no ponto do equilíbrio, né? Tudo tendo equilíbrio. Não pode desequilibrar. Então, se algum momento está ruim, ele vai melhorar, porque vai reduzir a oferta e o preço sobe. Então, esse equilíbrio, ao longo do tempo, ele vai acontecendo. E sobrevivem aqueles que têm a melhor gestão. Então, o recado é esse. Precisa ter gestão da empresa, independente se for transporte ou não. O empresário, ele precisa fazer a gestão. Precisa se preparar, né? Estar se profissionalizando estar se preparando sempre, né? Para melhorar, para crescer, para os momentos difíceis, porque né? tem momentos bons e tem momentos ruins. Isso vai ter a vida toda. E você tem que saber administrar. Tem que reduzir custo quando a tua receita cai. Você não pode reduzir tua receita e manter teu custo. Não vai fechar a conta. Então, agora tem que reduzir. Tem que apertar aqui, apertar lá. E aí, quando você aprende a reduzir custo,
Na época boa, você vai aumentar a tua margem, Sim, porque o teu custo sim. permanece baixo, aumenta a tua receita, Você vai o sempre estar lucro ajustando sobra. as coisas, né? Então, isso tem que trabalhar muito forte. Sim. Então, assim, ó, Vilton, mais para a gente dar uns últimos recados aqui pro pessoal, eu queria que você deixasse um recado no sentido de o que é preciso fazer para criar uma carreira sólida, já que você é um exemplo aqui de carreira sólida, principalmente, né? Então, essa é uma pergunta que eu quero que você responda assim de forma sutil, né, e simples. Eu gostaria que você respondesse aí como que eu faço para ter uma carreira sólida. Assim, ó, isso é um ponto muito particular meu, mas eu vejo que a grande maioria dos profissionais vencedores, eles têm essa característica. Eles cuidam das pessoas que trabalham contigo. As pessoas que trabalham contigo têm que trabalhar para você, elas têm que estar convencidas, têm que estar felizes, têm que estar realizadas. O teu sucesso é o sucesso delas, ou o sucesso delas é o teu sucesso. E o meu, como eu falei antes, a minha carreira ela sempre foi embasada no apoio das pessoas que trabalhavam comigo. Se perguntar para mim qual que é a minha característica, é trabalhar com pessoas, é acreditar nas pessoas, dar liberdade para elas, deixar as pessoas felizes e elas vão trabalhar para você. Então, o sucesso para mim é isso. Porque não adianta você ganhar dinheiro se as tuas pessoas estão, nós estávamos falando há pouco, né? O teu turnover lá está 10, 15% ao ano, ao mês, 100%, num ano você troca todas as pessoas. Sim. Qual que é a graça? Qual que é o fundamento disso, né? Não tem essência, né? Não tem, as pessoas não... Você não tá atingindo o sucesso porque as pessoas que estão contigo não estão sendo felizes, estão buscando felicidade em outro lugar, né? Então cuidem das pessoas. Sim. Aquelas pessoas que dedicam a vida delas a você, a tua empresa, elas merecem uma atenção. Elas também têm as metas pessoais delas, têm os objetivos delas e têm as ambições dela. E nós, como gestores, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Acho que essa é a felicidade plena, é o sucesso. Felicidade plena. Todo mundo... Isso vem o reconhecimento de um de outro, da gente mesmo com eles, faz esse ciclo girar. Né? E fica ao longo do tempo, isso tu vai ver lá na frente, você vai encontrar alguma pessoa que vai falar, pá, eu fui muito feliz lá, trabalhei contigo, era muito legal. Não tem pagamento, isso é sucesso, entendeu? Você receber esse feedback das pessoas que... E o oposto, o inverso é verdadeiro, né? A pessoa sair falando mal da tua empresa, que foi maltratada, que não cuida disso, que não cuida daquilo. Então, para mim, o sentido da vida, acho que a gente vai ficando velho, vai percebendo essas coisas, quando é muito mais novo a gente não percebe. Mas o sentido da vida é você fazer as pessoas que trabalham contigo ser felizes também. Elas têm as metas delas, os objetivos dela, e você tem que respeitar isso. Certo. E uma última pergunta aqui para você. Como que você se vê daqui 10 anos? Como é que vai ser o Vilton daqui 10 anos? Barbaridade. Essa é para apertar o dedinho. Essa é para apertar. Quando a pessoa chega e passa dos 50 anos, tem que ter uma preocupação, apesar que essa preocupação hoje já tem que ter ao longo da vida, já bem antes, mas tem que cuidar muito da tua saúde, né? Então, uma das preocupações é você estar bem de saúde. E quando eu falo saúde, não é só saúde física, mas saúde mental. Esse equilíbrio de saúde física e mental, para você chegar numa velhice saudável. Então, eu quero chegar nos meus 65 anos, daqui a 10 anos, com vitalidade, com saúde, para dar sequência nesse trabalho, não importa onde que eu estiver. E cada vez mais você vai, à medida que você vai envelhecendo, você vai se preocupando mais com as pessoas, porque é o que você leva da vida. Então, daqui a 10 anos, onde eu estiver, não sei onde que eu vou estar, mas com certeza eu vou estar cuidando de mim, mas vou estar cuidando das pessoas que estiver trabalhando comigo também. Sim. Estiver próximo de você, próximo, né? É isso que eu quero fazer, cuidar das pessoas. Tem muito a ver com o legado também, né? O legado é que o que você deixa para que as pessoas vão agregar na vida delas através de você, né?
o que você fez, porque isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, que eu descobri também, né? Que assim, poxa. Tem muito a ver. Eu fui no casamento de um amigo meu, do Gustavo Triquez, que tu conhece, sim, um grande sim. amigo nosso. No casamento dele Gustavão. lá em Vacarias, no Rio Grande do Sul. E o Gustavo foi meu estagiário quando ele começou, O quando ele se Eugênio formou. começou lá na época O também, Eugênio não era foi? meu colega. Era, né? Isso, o Eugênio, pai dele, era meu Aí, colega. Grande Eugênio, baita pessoa. Gente boa demais. E daí nesse casamento eu encontrei várias pessoas que começaram a carreira profissional comigo na época, que eram colegas dele, né? Sim. Nós estávamos lá, até tem uma foto, eu acho que nós estávamos em 5 ou 6 pessoas, que todos eles começaram a trabalhar comigo. Uhum. Aí você olha para eles e fala, puta, que legado que eu deixei, né? Profissionais bons, mundo afora, trabalhando, uma carreira fantástica. Todos... E você tem um dedinho teu lá que sim. você ajudou na formação Sim, deles, né? Sim. Esse é o maior pagamento que você tem da tua vida, não tem preço nenhum, né, cara? Isso é cuidar das pessoas, né? Sim. As pessoas virem para você e ser grata e por você, de uma forma ou outra, ter ajudado eles em algum momento da vida deles. Que legal, cara, que legal. Vilton, eu quero só agradecer, cara, por esse bate-papo aí. Já passou 1 hora que nós estamos aqui falando. Teria muitas coisas para falar. Hora, tranquilo, né? Teria muitas coisas para falar. Eu, quando fiz o convite para você, eu até comentei e vou falar aqui, né? Qual que era o grande intuito disso? É tentar transformar as pessoas. É tentar deixar realmente alguma chave aqui, né, para que as pessoas entendam, poxa, eu acho que se eu começar a melhorar o meu relacionamento, vou melhorar a minha liderança, o meu caminho de sucesso vai clarear daqui a pouco, né? Então são algumas coisas que a gente conversou aqui que eu com certeza propositalmente também, né, quis fazer para que as pessoas entendam o que a gente fez, o que você fez principalmente e que te levou ao sucesso, que te levou a essa pessoa calma, né, com todas essas responsabilidades, né, com toda essa liderança que você carrega, mas que transparece esse equilíbrio, essa pessoa que nem parece que tem lá um monte de gente esperando para responder mensagem e tudo mais, né? Então isso é bom demais. Eu sempre tive esse propósito desde o início que eu comecei aqui, é transformar as pessoas, é trazer uma mensagem para que possa impactar essas pessoas, para que elas possam olhar e falar, poxa, eu acho que se eu fizer assim, do jeito que eles falaram ali, vai dar bom. Ou que toque nessas pessoas, né? E que a gente possa realmente ajudar quem precisa, tá? Eu só quero agradecer e te dizer que não é só aqui, né? A hora que quiser bater um papo, a gente está à disposição, estamos abertos aí. E que você tenha aí mais 40 anos pela frente aí, fazendo outras coisas que você imaginar, né? Ou que você quiser fazer na sua vida, que é só alegria e com certeza vai ser só sucesso também. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, né? Parar aqui, eu me desdobrei hoje à tarde para sair 4h30 do escritório e ir para cá, 4 horas acho que eu saí. Você deixa fazer um monte de coisas, mas não vai parar o mundo por causa disso. Sim. Pelo contrário, você chega lá e está tudo bem encaminhado. E isso que você falou no Fecha aqui esse é o sucesso, né? Sucesso é você conseguir fazer, buscar teus objetivos, mas fazer com que as pessoas que te ajudam, que estão do teu lado, também atinjam os objetivos e sejam felizes acima de tudo. Felicidade é isso aí, né? Sim. Tem que ser feliz, não vale a pena. Só o dinheiro não vale a pena, né? Você ganhar. Exato. Se as pessoas se machucam, a gente fala muito em segurança, né? Sim. A gente fala muito em segurança no trabalho. Uma pessoa machucada, uma perda de uma vida no trabalho, não tem dinheiro que paga. Então, não tem, assim, né, explicação, né? Não é uma tem. coisa que... Então, nós temos que cuidar das pessoas. Acho que esse é o nosso, como gestores, acho que o nosso grande desafio é a gente saber cuidar das pessoas e cuidar no sentido mais amplo da palavra, cuidar que sejam felizes também, que buscam seus objetivos e que suas famílias também, né? Acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade e conte comigo sempre também da mesma forma. Muito obrigado. Valeu. Olha lá. Tudo de bom. Obrigado. Tamo aí.